Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje ainda é a Era Vargas, porém nós já estamos na terceira parte. E a terceira parte é o Estado Novo. Bom, o Estado Novo é a versão ditadura do Getúlio Vargas. E essa ditadura ela é iniciada após ali o ano de 1937, onde ocorre ali um plano conspiratório do Vargas envolvendo um suposto golpe comunista que ele vai declarar através do plano Cohen. Após acontecer toda essa situação, ele declara estado de sítio e, através desse mesmo estado de sítio, ele fecha o Congresso e também vai rasgar a antiga Constituição e formular uma nova Constituição sem a consulta de um grande grupo de pessoas. Ou seja, ele vai impor uma Constituição segundo os seus próprios interesses, segundo a sua própria visão ali de política. Então o Vargas, ao fazer essa Constituição, ele vai estar outorgando. O que é outorgar? É impor uma Constituição. Na história do Brasil, nós temos ali, dentro da história brasileira, dois momentos onde a Constituição é outorgada. Um é lá atrás, na Constituição de 1824, onde Dom Pedro outorga essa mesma Constituição. E agora, durante o período ali, varguista, nós temos ele outorgando uma Constituição em 1937. Essa mesma Constituição ela vai ganhar o apelido de polaca, porque ela tinha alguns elementos próximos à Constituição fascista, tanto a Constituição fascista da Polônia, como também tinha elementos ali próximos a algumas coisas que foram colocadas na Carta del Lavoro, do regime fascista na Itália. Então, essa mesma Constituição vai delegar ao Vargas, vai dar ao Vargas poderes muito grandes. Ele basicamente vai centralizar todas as questões ali de governo dentro do Estado brasileiro, certo? E com isso, o Vargas ele vai conseguir também, de certa forma, implementar algumas coisas que ele já vinha trabalhando antes, porém, ele também vai estar reprimindo opositores. Bom, dentro dessa repressão aos opositores, o principal grupo que vai ser perseguido pelo Vargas são as pessoas com uma linhagem mais próxima à esquerda, certo? Então, muitas pessoas somem também durante a Era Vargas, muitas pessoas são presas e isso deve ser lembrado. Bom, além dessa questão da perseguição, o Vargas ele trabalha muito bem a questão da propaganda. E dentro do seu período de Estado Novo, ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse mesmo DIP, ele vai controlar a imprensa. Então, nem todas as notícias, nem todos os jornais, melhor dizendo, eles poderiam colocar notícias ou poderiam colocar textos que não fossem favoráveis àquilo que o Vargas tinha como interesse. Então, esse DIP, ele regulamentava o que poderia ser noticiado e o que não poderia ser noticiado, certo? Então, tudo que era referente à comunicação no Brasil era controlado pelo DIP, certo? Além disso, o próprio DIP, ele vai trabalhar a propaganda estatal. E essa propaganda estatal, ela vai ter ali pontos onde o Vargas vai se colocar como um verdadeiro pai da nação, certo? E com essa característica de pai da nação, ele vai estar ali também construindo aquela ideia do pai dos pobres, ou seja, o cara que defende os interesses do povo. Isso vai ser trabalhado através de imagens, através de músicas, vai ser trabalhado através de datas comemorativas, e o Vargas ele vai saber manejar muito bem esse tipo de discurso, esse tipo de colocação de imagem, tudo através do DIP. Isso já é algo, essa questão da propaganda estatal já é algo que vinha sendo trabalhado também por regimes autoritários, totalitários, melhor dizendo, na Europa. O Vargas ele só vai pegar essas referências, certo? Bom, além dele
né, ter toda essa questão aí da comunicação a seu favor, o Vargas ele também vai, como já disse, vai dar sequência a planos que já estavam em curso. Agora ele vai trabalhar muito bem durante o Estado Novo a questão das estatais. Ele vai criar ali duas estatais muito importantes para a questão ali dos recursos naturais, para a questão ali, né, das indústrias de base no Brasil. Bom, você já deve ter tido essa aula em geografia, mas a indústria de base ela é, né, a indústria que dá o suporte para a indústria de bens de consumo. Então, se você quer ter uma variedade no seu parque industrial, na sua produção, é necessário você ter uma indústria que forneça os bens viáveis para que aquela indústria de bens de consumo possa crescer. Então, de certa forma, essa medida do Vargas vai ser muito importante. E as empresas estatais que vão ser criadas pelo Vargas naquele período, né, as principais são, né, a Vale do Rio Doce, que hoje é privatizada, e a Siderúrgica Nacional, que é criada em Volta Redonda, certo? Bom, essa Siderúrgica Nacional criada em Volta Redonda, ela só é criada a partir de um acordo que o Vargas vai fazer com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Se a gente pegar o Estado Novo, ele se inicia em 1937 e conhece o seu fim em 1945. E durante esse período, né, a partir do ano de 1939, nós temos o que acontecendo no mundo? A Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial vai interferir, sim, né, na política nacional. O Vargas, que tinha, de certa forma, tentado até aqueles primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, ele vinha tentando fazer o quê? Se manter neutro, até porque o Vargas ele tinha ali alguns pontos que ele pegava de referência dos regimes totalitários europeus. E ainda por cima, né, nutria algumas admirações por determinados líderes. Isso, né, é o que é dito aí, né, segundo as más línguas. Porém, o Vargas, né, ele também não era bobo, né, ele sabia onde ele estava pisando. E se ele virasse totalmente, né, se tornasse alguém favorável às tropas do eixo, provavelmente, né, o Brasil sofreria retaliações de um vizinho bastante poderoso. Qual é o vizinho bastante poderoso? Os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos eles vão entrar na Segunda Guerra Mundial no ano ali, né, de 1942, 1943, melhor dizendo. Eles vão estar entrando na Segunda Guerra Mundial e vão estar ali formando várias alianças para conseguir, né, derrotar as tropas do eixo. Bom, dentro dessas várias alianças que os Estados Unidos vão promover, eles vão tentar, né, fazer uma aliança com o Brasil. E até antes daquele momento, era dito no Brasil que o Brasil não entraria na guerra de jeito algum, nem que a cobra fumasse. Porém, né, o Brasil vai entrar sim na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos após o Vargas conseguir fazer um acordo onde ele daria, né, a região ali, né, do Rio Grande do Norte para servir de base militar para os Estados Unidos e ao mesmo tempo os Estados Unidos dariam em troca, né, uma determinada quantia em dinheiro e essa quantia de dinheiro foi criada justamente para formular a indústria nacional, a siderúrgica nacional em Volta Redonda e ao mesmo tempo, né, a base militar que é criada lá no Rio Grande do Norte pelos Estados Unidos após, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, ela seria passada para o Brasil. Então o Vargas ele consegue promover um acordo com os Estados Unidos que vai ser bastante favorável ao Brasil e após esse acordo, né, os brasileiros entram na Segunda Guerra Mundial através, né, dos cobras fumantes. Por que cobras fumantes? Porque, né, segundo a expressão popular, o Brasil não entraria na guerra nem que a cobra fumasse. Porém, né, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e foi muito importante nas operações ali na região da Itália e no norte da África, certo? Então, os expedicionários, né, brasileiros, eles entraram na Segunda Guerra Mundial e eles vão ser muito importantes para a própria derrota do Vargas. Mas espera aí, Gustavo, como assim? Bom, quando, né, a Segunda Guerra Mundial já vinha chegando ao seu fim,
né, na virada do ano de 1944 para 1945, muitos desses expedicionários já estavam retornando para o Brasil. E aí é que está, né? O Brasil, enquanto governo autoritário, mandou militares para combater outros regimes autoritários. Então existia uma contradição, e essa contradição ela vai ser contestada, né, por um movimento de intelectuais, né, chamado Movimento dos Mineiros. E além disso, né, militares de alta patente que já tinham interesse de se eleger presidente, de ter um poder maior, né, do que eles tinham, alguns militares vão estar ali, né, pressionando o Vargas. E o Vargas, com medo, né, de ser tirado do poder por esses militares, o que o Vargas faz? Ele declara que vai, né, entregar o poder no ano de 1945 e, ao mesmo tempo, ele já faz uma aliança com o próximo, né, candidato. E esse mesmo candidato era um dos militares que pressionavam o Vargas, que é o Dutra, certo? Então o Vargas ele convoca, né, uma constituinte, é feita ali uma constituinte no ano de 1945, é formulada uma nova constituição, o Vargas sai do poder e, né, após as eleições de 45, né, é colocado no governo do Brasil um novo presidente, agora de maneira democrática, certo? Espero que vocês tenham entendido, galera, e até a próxima.